começando mais um Mandala Cultural, um programa feito com muito carinho para as pessoas que fazem arte, que fazem cultura na região do oeste da Bahia. Hoje nós vamos conversar sobre o Dois Dedos de Prosa, o Café da UFOB. Estamos com a presença iluminada da professora Elane, ela que idealizou esse projeto, essa luz que vem brilhando no oeste da Bahia através da UFOB. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Marca Estúdio, agência de publicidade e da Dynamic Fotos. Elane Correia, de Vitória da Conquista, a mulher cidadã do mundo. Eu gosto de chamar você de professora, você não gosta, mas tudo bem. Elane, aonde fica na região de sua alma o café? Como nasceu isso, essa ideia de trazer para o oeste? Como foi? Conta um pouco para nós. Sérgio, eu trabalhei na época da minha pós-graduação com uma teoria chamada complexidade, criada por Edgar Morin. E essa teoria teve um papel muito importante na minha vida, porque ela coloca o seguinte, que a ciência não está apenas na ciência da academia, ela está para além da academia, ela está nos saberes tradicionais e populares. E que a arte também é uma ciência, né? É uma ciência e as duas possuem um método, tanto as ciências populares como a arte. E ela diz uma coisa muito bacana, que é assim, a arte é um instrumento de interpretação da vida, é um instrumento de conhecimento da vida. E na época que eu fazia doutorado, mestrado e doutorado com a orientadora, que é a mãe da complexidade no Brasil, Ceci Almeida, ela fazia muitas atividades. E assim, a Ceci ia fazer uma palestra às 18 horas, às 4h30 o auditório estava cheio. E ela só trabalhava com a ciência, né? Mas era uma ciência que tinha uma linguagem diferente, né? Tinha uma linguagem mais próxima da nossa alma, né? E aí eu fiquei assim me questionando por que as criaturas que defendem esse pensamento conseguem encher os auditórios. Tem que trazer essa linguagem, né, que atinge o coração, junto com a arte. Então, esse trabalho, esse projeto do Dois Dedos de Prosa, o Café da UFOB, ele é uma proposta teórico-metodológica, né, que pensa a ciência como uma ciência que está dentro da academia e a mesma ciência que está fora da academia, inclusive dentro da arte. Então eu junto as ciências e a arte para pensar a vida. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Eu senti muita verdade e eu senti que as pessoas realmente falam pelo coração, como a gente vê no ensaio. Eu acho que eu acredito no diálogo. Eu acho que coisas como o Café da UFOB geram diálogo, geram debate, geram conversa. E acho que a gente está num momento que a gente precisa se olhar e conversar e rever, né? Entender as diferenças e acho que coisas assim fazem com que isso aconteça. Eu me admirei com o talento dos artistas todos. Você, rapaz, o texto é seu aqui. Não, eu adaptei um texto do próprio Gonzaguinha. Forte, Gonzaguinha, muito contundente. E as meninas todas também, acho que também o tema pedia, né? A força, o lance da água é um tema que é completamente recorrente para mim, porque eu admiro, né? Sena, Clevet, Bosco, antes, esses caras, eu ficava assim desde pequeno olhando para os caras já falavam de água há muito tempo. Tem essa profecia do poeta, né? Tenho aprendido muito com Bosco.
todas as vezes que eu busco para Salvador, a gente conversa muito sobre isso. E a cada vez que eu aprendo, eu tenho mais força para falar sobre isso, né? Mais fundamento. Mas estou aí, né? Nas causas todas, né? Importantes. Eu estou também abraçando junto com todo mundo. Consciente na tua morte, talhada ferro e fogo nas profundezas. Vamos conversar com o Wilson Rocha. Ele é procurador da República e da equipe do Grupo de Trabalho do Cerrado. O Mandala Cultural, Wilson, doutor Wilson, amigo Wilson, ele é um programa, um projeto do SPAC, Instituto São Francisco de Arte e Cultura. A nossa proposta é fomentar o debate sobre a questão cultural, social e ambiental. Então, desde a primeira edição do Café da UFOP, nós fomos procurados pela universidade para fazer um link entre a universidade e os artistas aqui da região. Tivemos êxito nessa ligação e nessa parceria. A gente tem assim, muita gratidão pelo papel que a universidade tem feito aqui na região e principalmente agora, Wilson, com relação a esse debate das águas. Você veio participar da roda de prosa a respeito das águas. Eu quero, por gentileza, que você traga um pouco para a comunidade do Oeste e do mundo, né, porque o Mandala Cultural ele é editado, primeiro passa aqui na cidade de Barreiras, depois a gente põe no YouTube, quem quiser seguir o YouTube Mandala Cultural TV e vai ver no futuro essa nossa entrevista. Portanto, eu quero ouvir de você o que você sentiu do diálogo com a comunidade e o que você queria trazer para falar para essas pessoas e como você recebeu, né, o feedback do trato que houve nessa roda de prosa do 8º evento do Café dos Dois Dedos de Prosa da UFOP. Professor Mário, obrigado pelo convite inicialmente para essa entrevista, pela oportunidade de dialogar sobre esse tema que é vital para a sociedade brasileira. O tema da água e o tema do cerrado, eles estão intimamente ligados, uma vez que o cerrado é o berço das águas, é a grande caixa d'água do Brasil, é o bioma cerrado que alimenta os 3 maiores aquíferos do país e a maior parte das nossas bacias hidrográficas. O tema da água toca não só as populações do campo, as populações tradicionais, ao próprio agronegócio, que hoje é o usuário mais intensivo desse recurso ambiental, mas também a população urbana, que já sofre em diversos estados os efeitos de um uso desequilibrado desse bem ambiental que é escasso. A degradação do cerrado é hoje a grande responsável pela crise hídrica que o Brasil vive e que tende a se agravar. Houve na sociedade brasileira, nos estratos políticos superiores, um compromisso com relação à Amazônia. Há uma legislação que protege a Amazônia, que tem uma reserva legal que é de 80%. Há muitas unidades de conservação na Amazônia, um apelo internacional que o tempo inteiro chama a atenção para aquele bioma, que de fato é fundamental. Mas esses grandes estratos, a título de preservar a Amazônia, entregaram o cerrado para a expansão do agronegócio. Nós temos hoje uma legislação que não protege suficientemente o cerrado. Eu mencionei uma reserva legal de 80% na Amazônia. No cerrado essa reserva legal é de apenas 20%. Exatamente. E com poucas unidades de conservação, pouco reconhecimento em relação aos territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, de modo que o cerrado hoje está mais de 50% devastado. E o desmatamento no cerrado hoje avança, continua avançando de forma avassaladora. O cerrado é mais desmatado do que o bioma amazônico hoje, né? A velocidade do desmatamento é maior no cerrado. E os efeitos continuam sendo sentidos, a crise hídrica é intensificada e a gente não vê no poder público
uma resposta adequada a essa situação. Eu aprendi aqui uma coisa muito importante hoje, vendo essa apresentação maravilhosa, que faz parte dos 2 dedos de bronze da UFOP. Cultura cria resistência. Porque exatamente no oeste da Bahia surge a resposta mais veemente da sociedade a essa crise hídrica, porque isso não é vivenciado só aqui, é vivenciado no Brasil inteiro. A impressão que eu tenho, vendo as apresentações culturais, a poesia, a mística que existe em torno do Cerrado aqui, a percepção que eu tenho é de que existe um caldo de cultura muito forte, que é preservado, que é cuidado, que é semeado aqui nessa terra e que cresce de forma muito vigorosa, né? A Universidade Federal do Oeste da Bahia precisa continuar aberta a essa cultura viva que está presente aqui na sociedade do Oeste da Bahia, tem que manter esse diálogo com os povos e comunidades tradicionais da região, para que esses povos continuem nos inspirando com sua ação, com sua vida concreta, ações para resolver esse problema. Um encaminhamento prático, que eu acho que merece ser discutido pela sociedade do Oeste da Bahia, é a necessidade de se preservar, de se proteger as áreas de recarga dos aquíferos. Todos os estudos que eu já li sobre Cerrado informam que os chapadões, né, a parte superior da geografia típica da região aqui, né, desses tabuleiros aí que dominam centenas de quilômetros aqui no oeste da Bahia, são esses chapadões os responsáveis pelo reabastecimento do lençol freático. Nós temos uma legislação ambiental que protege as áreas de descarga dos aquíferos, as nascentes, o leito dos rios, as lagoas, são áreas de descarga do aquífero, mas as áreas de recarga hoje não contam com proteção legal. Exatamente essas áreas, então, que seriam responsáveis pela alimentação do lençol freático e pela manutenção das nascentes, essas áreas foram praticamente todas tomadas pela monocultura, de uma forma que não permite a recarga do lençol freático e, em consequência, nós assistimos a cada ano, segundo dados do professor Altair Salles, que é filho do oeste da Bahia, a morte de 10 rios por ano no Cerrado. A sociedade precisa discutir primeiro com o poder público local, com as câmaras municipais, com a Assembleia Legislativa da Bahia, talvez, né? Com os legisladores de nível municipal e estadual, a criação de uma legislação que proteja essas áreas de recarga dos nossos aquíferos. Bem, a gente fica com essa reflexão para levar esse debate a quem trabalha a legislação no nosso estado, nos nossos municípios, um recado para todas as comunidades do oeste da Bahia. Meu amigo, muito obrigado por sua presença, por sua luz.